sabido e muito debatido que os valores culturais são a base do modo de vida de um povo. Porém, apesar de arraigados, são passíveis de alteração. Pode demandar tempo, esforço, conhecimento, mas é possível. Embora a maneira de se alimentar defina as características de uma população, o crescimento atual do movimento vegetariano ao redor do mundo é maior do que em qualquer época da história. Dentre os nutrientes-chave questionados na dieta vegetariana, a vitamina B12 constitui um assunto polêmico, especialmente para os vegetarianos estritos, visto que esse componente é essencial da dieta, não é encontrado em quantidades significativas em alimentos de origem vegetal. Para fornecer uma orientação nutricional adequada e conversar um pouco sobre o assunto, estamos recebendo Nina Rosa Jacob, que é fundadora do Instituto Nina Rosa, Projetos por Amor à Vida, e ativista em causa animal, certo? Doutora Priscila Di Cero, nutricionista, membro da Sociedade Vegetariana Brasileira. E Juraci Ribeiro, escritora e vegetariana há 25 anos. 15 anos. 15? 15 anos. Ah, somos todas vegetarianas. Nós vamos mudar o mundo hoje. Doutora Priscila, explica um pouquinho quais são as vantagens da alimentação vegetariana. Bom, inúmeros trabalhos mostram os benefícios da alimentação vegetariana, né? Um deles é a diminuição mais de 50% do risco de você desenvolver um câncer, por exemplo, 88% desenvolver um câncer de intestino, né? Diminuição do risco de desenvolver diabetes, diverticulite, menor pressão arterial, menor risco de obesidade também, quem segue uma dieta vegetariana. Então, dentre outros assim, benefícios, até para quem pratica atividade física, é super interessante, né? Que a alimentação vegetariana é rica em antioxidantes e carboidratos, que são essenciais assim, para quem faz atividade física regularmente. Então, só traz benefícios. Nina, você tem uma proposta, você trabalha com o Instituto Nina Rosa. Isso. Pode explicar um pouquinho o que é o Instituto? Então, o Instituto foi criado para passar as informações com relação aos animais, o que acontece nos bastidores da exploração animal. Porque pouca gente sabe que em quase tudo que a gente usa, come ou consome, existe crueldade animal embutida. Então, o nosso trabalho é provocar valores que incluam a ética, a compaixão, a solidariedade com todos os seres, né? E aí, no nosso foco é voltar isso para os animais. O Instituto tem seu nome, você é criadora desse Instituto. Sim, fui fundadora desde 2000. Antes eu trabalhava como voluntária em outras organizações e fundei o Instituto em 2000. E desde então a gente vem produzindo material educativo para que quanto maior o número de pessoas saibam e possam ter liberdade de escolha no seu consumo, nos seus hábitos diários, liberdade de escolha dos produtos, liberdade de escolha, vamos dizer, de princípios até, né? Se vai provocar ou não, se vai patrocinar ou não a crueldade animal. Juraci, você é vegetariana há 15 anos. 15 anos. Por que você decidiu ser vegetariana? Olha, na verdade, eu acho que eu já nasci vegetariana. Desde criança, eu comendo carne, eu via assim, morava no Paraná, né, terreiro enorme, eu via meu pai correndo atrás de galinha, pegando galinha, sabe, todo mundo dando risada, eu não achava graça nenhuma. Depois eu via minha mãe, sabe, com os 8 filhos em volta, cortando a barriga da galinha, aqueles ovinhos amarelinhos, ela mostrando, e todo mundo rindo ali, e eu assim, tinha dó do bicho, sabe? E eu comia carne e me arrependia, comia e me arrependia. Foi assim há muito tempo. Aí chegou uma hora que eu comecei a pensar, sabe? Eu via meus amigos depois, né, vegetarianos e tal, e demorou muito para eu me decidir pelo vegetarianismo. Mas assim, quando foi uma coisa assim radical. Foi num dia assim, dezembro, 31 de dezembro de 93, eu falei, nunca mais na minha vida eu como carne. Aí nunca mais comi mesmo. E um ano depois falei assim, agora eu sou vegana, nunca mais ouvi nada de Só um pouquinho, nós estamos falando em vegetarianismo, tem muita gente que não sabe o que é.
As pessoas pensam até que se come o vegetariano, ele come peixe. E existe a dieta vegan. Você poderia explicar essa diferença, por favor? Então, o vegetariano, ele não come alimentos que contenham carne. O vegetariano estrito não come nenhum produto animal. E o vegano, né, ele não utiliza nenhuma atitude, nenhum alimento, nada que possa ter crueldade animal embutida. Então, ele não participa de rodeios, farra do boi, ele não vai a circos, nada onde existe crueldade animal embutida. Mas essa crueldade, ela seria o quê? Até, vamos dizer assim, você falou do circo. Por exemplo, nos circos, a forma que os animais são treinados, né, para quebrar o espírito deles, que é como eles chamam, os animais, por exemplo, elefantes, que em geral, quando estão no seu habitat natural, eles chegam a andar 40, 50 km por dia, você imagina em jaulas que mal eles suportam o tamanho deles, sempre acorrentados, né? O estresse emocional, o estresse físico, né, sozinhos, fora do seu habitat, e eles são treinados para fazer aquelas acrobacias que a gente vê no picadeiro, sobre chapas quentes, né? E com uma determinada música, tipo o método de Pavlov, assim. Então ele ouve aquela música no picadeiro, ali não tem as chapas quentes, mas ele levanta as patas porque ele sabe que vai ser queimado. E assim, recebe maus tratos mesmo, quer dizer, chicotadas, choques elétricos, assim eles são treinados. Então, se você vê os bastidores de um circo, é a coisa mais triste que você possa imaginar. Então, é bom que as pessoas saibam, para não incentivarem, não levarem as crianças, né? Pelo contrário, levarem a santuários onde animais de circos foram resgatados, né, por protetores, estão sendo cuidados. Em geral, os leões têm língua cortada, dentes arrancados, as garras arrancadas, né, tem o seu corpo queimado em muitos locais. É assim? Sim, tanto é que em São Paulo, por exemplo, já é proibido ter circos com animais. E essa lei está sendo exemplo para vários outros municípios. Agora, muitos municípios já é proibido, porque é comprovado essa crueldade que existe com os animais nesses... São explorados, na realidade eles são explorados em troca de dinheiro. Doutora, existe a dieta vegan, vegetariano, existe um outro tipo de dieta que não se come carne? Uhum. Tem o ovo-lacto vegetariano, né, que é o indivíduo que não come carnes, né? Isso inclui o peixe também, mas ele come o ovo, o leite e os derivados de leite, né? Então esse é o ovo-lacto vegetariano. Tem o lacto vegetariano, que aí também exclui os ovos, mas mantém leite e derivados. E o vegano, né, que vem do termo inglês vegan, que é o estrito, né, que não consome, como a Nina falou, nenhum alimento de origem animal, inclusive atitude, vestimenta, couro, lã, né? Tem o naturalista que não come comida, só come comida crua, é isso? É o crudivorista. Crudivorista, ele só come comida crua. O naturalista, ele consome mais produtos naturais. Isso. E inclusive carne. Em geral. O naturalista come carne também? Em geral, sim. É importante essa observação, porque muita gente acha que carne branca não é carne, e carne branca é carne, peixe é carne, né? Qualquer ser vivo, escargot moluscos, crustáceos, tudo isso faz parte. Eu costumo perguntar, porque às vezes eu estou sem óculos e não enxergo, eu pergunto, tem bicho aqui? Exatamente. Exatamente. Dessas dietas, qual é a sua? Eu sou frutariana há 2 anos. Você só come fruta? Só frutas, sucos de frutas, né, sementes, sucos, nada, nem leite de soja eu não tomo, né? Mas isso foi um caminho, né, para chegar até isso. Eu me tornei crudivorista, depois eu vivi de luz 2 anos, aí depois eu achei que estava infeliz. Como é que é viver de luz? Eu parei. Já conheci a história, a frase viver de amor, mas viver de luz... Eu parei de comer durante 2 anos. E daí? Aí eu entrei no grupo, né, do Yahoo. Mas você não comia nada? Não, na verdade, quem vive de luz não come nada, não precisa comer mesmo, porque tem todo um passo, né? A gente entra no grupo, né, do Viver de Luz, e tem toda uma orientação, tem toda uma literatura, mas
acontece comigo, eu já comia muito pouco. Eu comia pouco e eu conversei com um rapaz lá do grupo, eu falei assim, olha, eu como muito pouco, eu não tenho fome. Ele falou assim, Juraci, você já está vivendo de luz. Ele falou, quando ele falou isso, foi um passo. Eu já não tinha fome, não tinha vontade de comer, mas eu não aconselho viver de luz, não. Eu acho até que é muito radical. Não, eu acho exatamente, tem que estar preparado. Tem que estar preparado e parece também que tem forças, assim, intuindo, sabe, lá em cima, assim, tanto para então... comer de menos e comer de mais. Exato. Então tem que buscar esse meio termo. Mas aí com o viver de luz eu perdi a fome, então me tornei, assim, frutariana. Eu estou mais feliz sendo frutariana. Sabe? Você Tomando não sente suco, necessidade. azeitona, eu adoro azeitona, e eu como tomate, como pepino, porque quem come fruta, come frutos e bagos, né? E grãos também, mas grãos eu não tenho necessidade. Quando eu tenho vontade, eu como grãos. E aí eu tô melhor, assim, adoro azeitona, não pretendo abrir mão. Que bom. Doutora, mas feliz. Isso não tem, vamos dizer assim, essas dietas, o que nós chamamos de radicais, isso não tem um problema para a saúde? Bom, entrando no foco do vegetarianismo, na verdade estrito, que é o veganismo, e não só ele, o ponto mais importante que a gente tem que ficar sempre atento é realmente a vitamina B12. Tá? Então já está mais do que comprovado, né? A vitamina B12, ela é uma vitamina do complexo B, e quando ela está deficiente numa dieta, ela pode levar anemia, transtornos assim, mentais, mal de Alzheimer, né? No futuro, aumento dos riscos cardiovasculares. Mas o que acontece? A B12, a melhor fonte dela e a maior são as carnes. Então isso é fato. Tá? Então, quem não come carne, ovo-lacto, vegetarianos e os veganos, eles precisam sempre estar atentos a essa B12. E como é que faz para suprir isso? Para suprir a B12 em alimentos de origem vegetal, né, nós temos assim algumas fontes, mas não são fontes assim confiáveis, digamos assim, cientificamente, né, para o nutricionista, o médico trabalhar. Que a clorela, a alga-nori, tem alguns alimentos que têm essa B12, só que é uma B12 diferente. Mas o corpo não absorve. Não vai absorver, exatamente. Então não é uma fonte como é que confiável. faz para substituir? Qual seria o método usado? O método é suplementação. Seria a única forma da gente suprir essa necessidade ou prevenir uma deficiência. Então tem a suplementação via oral, né, que esse nutricionista pode prescrever, e tem a injetável. Só o médico pode prescrever, a intramuscular. Aí você fica tranquilo, né, você não vai se preocupar com B12 durante muito tempo, como uma forma de prevenir, né? O vegetariano estrito vai ter que utilizar. Então eu sou uma exceção. Porque eu terminei de fazer exames por outros motivos, né? E toda a série, eu não tenho deficiência de B12, eu nunca fiz complementação, não foi necessário. Suprir isso de outras formas. Então, Sila, porque a gente armazena a B12, então isso é importante também dizer. Então, a B12 é armazenada no fígado, né? E dependendo, isso é de cada um, que existe uma individualidade biológica, né? Você, enfim, resolve se tornar vegetariano, ou até mesmo você comendo carne, você pode ter uma deficiência de B12. Né? Então, isso pode levar muito tempo. Eu conheço, atendo gente em consultório, que de repente eu me tornei vegetariano há 3 meses. Vai fazer o exame, a B12 está baixa. E gente que eu também acompanho há muito tempo, e vamos acompanhar, vamos ver. E a B12 está tudo em ordem. Então, o armazenamento de B12 está adequado. Então, não precisa fazer. Mas eu sou a favor, assim, de sempre estar checando, e o nome do exame é B12 sérica. É o que o médico tem que pedir. O hemograma só não adianta. Não. E no seu site você disse que você era fumante, era onívora. Quando é que você tomou essa consciência, vamos dizer assim, que você começou a batalhar em proteção dos animais? Eu venho de uma família extremamente carnívora, né? A gente fala onívora, mas enfim, fica mais fácil. Meu pai do sul, churrasco todo domingo, carne todo dia em casa, e carne vermelha mesmo, aquela coisa. Fui habituada assim. E com 30 anos de idade, durante uma viagem, eu conheci uma pessoa, uma garota que também estava fora do país dela, como eu, e numa reunião, vamos almoçar, vamos, e aí eu conto assim porque foi interessante, foi de uma vez, né? Escolheu o restaurante, era um restaurante vietnamita. Na hora sentamos, eu falei, você que já conhece o restaurante, escolhe. Ela falou assim, mas eu sou vegetariana pelos animais. Na hora que ela disse isso, caiu a ficha, e eu me tornei vegetariana.
Se vê que eu já estava num processo que eu não conhecia. Então não foi pela saúde, nunca pensei nisso. Na hora que eu fiz a ligação com os animais, que por incrível que pareça, com 30 anos de idade, eu nunca tinha feito. Eu nunca tinha conhecido alguém vegetariano na minha família, por exemplo. Nunca tinha muito perto pessoas vegetarianas que fossem vegetarianas pelos animais. Então, eu nunca mais vi essa moça que tinha 17 anos, eu tinha 30. E ela me deu uma lição assim que eu sou grata até hoje. Isso já fazem outros 34 anos, porque eu já tenho 64. E foi um processo, porque abriu a minha consciência com relação a essa coisa do animal, a gente pensa boi, né? E depois é que eu fui depurando e vendo, não, galinha, pato, ave, seja lá o que for, caça, tudo isso, né? Mas foi muito natural. E no final tinha sobrado peixe, né? Eu sempre fui muito fã de sushi, então eu estava lá sempre pensando no sushi e tal, quando ia comer fora. E um dia eu tive, enfim, um sonho que me mostrou, foi uma coisa muito pessoal, assim, que para outra pessoa pode não significar nada a interpretação, e eu senti assim, não é mais para comer peixe. Então, assim, sem efeitos colaterais, digamos, tudo para o bem. Eu fiquei muito feliz de sair fora dessa crueldade toda, né, que eu participava sem ter consciência. E daí para o veganismo foi rápido, né? Leite, ovo, derivados, couro, lã, mel, qualquer coisa. Então, nós já vamos voltar a falar do veganismo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. O rebanho bovino no mundo se multiplicou por 5, passou para 6 bilhões de cabeças. O rebanho de aves passou para 16 bilhões de animais. Santa Catarina, para se limitar à população deste estado, tem uma população humana em torno de 5 milhões de habitantes. Bom, a população suína do estado equivale a 45 milhões de habitantes. Nós vamos ter mais boi que gente no planeta. No Brasil nós estamos ali, quantidade de boi e de gente, né? Se a gente falar de porcos, galinhas, aí a coisa já passou faz muito tempo. Mas na pecuária, na Amazônia, hoje existem 35 milhões de cabeças de gado. Na Amazônia, existem 22 milhões de habitantes, né? Neste momento mesmo está em discussão a questão do avanço da fronteira agropecuária na Amazônia. Está muito claro uma coisa, a pecuária foi a principal responsável pelo desmatamento da Mata Atlântica, foi a principal responsável pelo desmatamento da Caatinga e foi o principal fator de desmatamento do Cerrado e agora da Amazônia. Ainda uma outra consequência é a de infiltração nos lençóis freáticos e nos aquíferos subterrâneos dos medicamentos e dos hormônios que têm sido usados com as criações. Isso está se tornando um problema muito grave. A população de suínos é o equivalente a 45 milhões de humanos, pelas dejeições que são 7, 8 vezes o que produz um humano por dia. Estamos de volta com o nosso programa Aliás e hoje falando sobre vegetarianismo. Em recente pesquisa, o Instituto Ipsos constatou que 28% das pessoas no Brasil têm procurado comer menos carne. E é o segundo maior índice mundial, próximo ao canadense e o maior que o britânico. Nós estamos falando sobre o vegan. O vegan, a pessoa que é vegano, não usa nada animal, nem sapato de couro, nem bolsa de couro, nada. Não, porque você veja, Sila, é só a gente se colocar no lugar do animal. Que tal alguém tirar a nossa pele para usar? Usa a sua própria pele, não? A mesma coisa que se usa aqui no Brasil, mais de coelhos, mais peles para se aquecer, né? Como a gente vê muito fora, pele de raposa, mink, etc.
Qual o significado disso, de você matar um animal para se aquecer, quando nós estamos no século XXI, existem até materiais inteligentes, tecidos inteligentes que aquecem, que são, né, não deixam suar a pessoa, uma série de coisas. Não tem mais motivo de estar matando, né, de estar provocando tanta violência, quando no momento planetário que nós estamos, a gente só pensa em diminuir a violência, não é isso? E se a gente pratica essa violência 3 vezes por dia na alimentação, várias vezes por dia em tudo que a gente utiliza, como a gente pode pedir para o universo devolver paz, se a gente pratica violência diariamente, né? Juraci, qual foi a maior dificuldade que você encontrou nessa passagem sua de não vegetariano para o vegetariano? Olha, como foi uma mudança muito radical, eu andava, parece que eu flutuava. Parece que tem que ser uma mudança meio gradual, né? Porque, não sei, o corpo vai se sutilizando, né? Aos poucos. Eu não sei como seria, né? Mas para algumas pessoas. Mas então eu dava aula assim no cinema e eu descia assim do ônibus e encontrei um amigo, eu falei assim, onde que é o Cine, né, que eu dava aula, onde que é o Cine Santana? E aí meu amigo falou assim, Juraci, é aqui em frente. Eu não via nada assim, sabe? Então foi essa assim a mudança que eu tive, né? E também na família. Era uma necessidade que o seu corpo estava sentindo dessa mudança. Porque parece que a carne diz que aterra um pouco, né, o físico. Mas foi assim, era tanto prazer em não comer carne, eu me sentia tão assim aliviada, eu me sentia tão em paz com a minha consciência, que foi muito bom mesmo. Sabe? E eu fiquei muito feliz. E o problema também é na família, né? Amanhã mesmo minha família vai se reunir, a reunião da família, vai ter um churrasco, eles já sabem que não vão me convidar mesmo, porque eu não vou nas festas de família quando tem churrasco, eles já não me convidam. Eu não assisto programa na televisão que eu vejo o repórter mostrando a porca, os porquinhos mamando, e depois o repórter está lá comendo o porquinho, falando é uma delícia. Eu não assisto programas, eu não compro CD de country, de música de cowboys, eu não compro, sabe, sertanejos que tem fazendas para matar bicho, que participam de rodeios, eu não compro, eu faço a minha parte. E estou bem assim comigo, com a minha consciência. Acho que se você consegue viver assim, é ótimo. Você também é vega? Não, eu sou ovolacto. Eu consumo ovos e derivados de leite. O leite em si eu não sou muito fã. Mas você não usa couro, você não usa... Não, assim, na verdade eu não sou muito ligada a não consumir absolutamente nada animal, né? Então é uma coisa que eu penso bastante, mas eu me tornei vegetariana, na verdade, há 15 anos atrás, foi por saúde, eu acabei lendo alguma coisa e fui mudando antes mesmo de querer ser nutricionista, né? Então hoje acabo tendo um pouco mais esse lado, né? Porque as pessoas elas se tornam vegetarianas por inúmeros motivos. Mas você no seu consultório, você indica, você fala para as pessoas, olha, seja vegetariano, que é melhor? Eu atendo vegetarianos e não vegetarianos, que a gente chama de onívoros, né? Agora, nós temos uma associação que a gente acaba trazendo muito material de fora, né, que é a Sociedade Vegetariana Brasileira, e que tem informações bem consistentes sobre isso. Então, o que acontece? Tem uma posição do ADA, que é o American Dietetic Association, que ele coloca já em 2003, que as pessoas que você vê que tem essa tendência ao vegetarianismo, o profissional da área da saúde tem que colaborar, tem que ajudar. Né? Então, assim, tudo bem, você quer ser vegetariano, então vamos lá, é assim que faz, vamos montar um cardápio melhor. Né? Então, se a pessoa vem com essa ideia já, ou fala, Priscila, eu estou pensando em parar, eu vou ajudar da melhor forma possível. Porque ser vegetariano não é realmente parar de comer carne, porque tem que seguir uma dieta exatamente, equilibrada. Exatamente. É uma filosofia. É muito mais do que isso. Assim. Então eu atendo pessoas que só não comem carne vermelha, pessoas que são carnívoras, às vezes falam, olha, eu não vim aqui para parar de comer carne, eu quero que você me ajude em outros aspectos, eu gosto de carne e pronto. Então eu tento falar o que todo nutricionista fala. Consuma menos carne, menos gordura saturada, né? E, claro, frutas, verduras e legumes na sua dieta. Agora, tem as pessoas que já vão com essa filosofia, né? E que eu até comentei fora, né, do ar, que esses dias eu atendi num consultório uma mãe que levou uma adolescente, né? Pré-adolescente, no caso, e falou, olha, eu quero que você fale para ela que ela precisa comer carne, porque ela não acredita em mim. E ela não quer comer.
E a menina falou, olha, eu assisti um filme, né? Ela não entrou em detalhes e eu fiquei comovida com a história dos animais. E eu não quero comer. Então ficou as Tinha que duas. convencer a mãe de novo. Pra mim é super complicado, porque eu falei, não, ela realmente não precisa. Ela precisa balancear melhor a dieta dela para que ela não tenha nenhum tipo de problema. Mas, assim, não posso falar para ela, você tem que comer carne, né? Meu papel não é esse, ali como nutricionista, né? Então, eu acredito, assim, no bom senso acima de tudo, né? Você tem que acabar explicando. Lógico. Nina, esses abates, se sabe que existem muitos abates clandestinos, com a crueldade do animal. Como é que se pode trabalhar isso? Então, no filme A Carne é Fraca, que está fazendo uma diferença... Então, antes de você explicar do abate, explica um pouco sobre o filme. Então, nós lançamos, né, produzimos o filme A Carne é Fraca, justamente para que as pessoas soubessem o bife lá do seu prato, de onde vem. Porque a maioria não sabe. E tem mais, tem crianças que acham nem que... sabe o que nem é sabe o que é galinha, nem sabe que o boi era vivo, nem sabe que aquele boi é aquilo que está no prato dela, não faz a mínima ideia e na hora que sabe não quer mais, né? Muitas vezes. Então, a gente foi pesquisar, a maior parte do tempo não foi de gravação, foi de pesquisa mesmo, e gravamos em frigoríficos modelo. Nós não gravamos nada em clandestino. Aquilo que nós gravamos é o abate humanitário, o que é chamado abate humanitário. Então, assim, qualquer coisa diferente daquilo, clandestino, assim, não dá nem para imaginar, então, o que seja para o animal. Porque aquilo já é um sofrimento, já é... só tirar o direito à vida, né? Se dizer, esse certo número de animais aqui vai morrer, né? E na realidade esse certo número é um número muito grande. Eu não sei se você sabe que no Brasil e no mundo, né? Mas no Brasil nós temos mais boi do que pessoas. E nós temos muitas vezes mais galinhas, porcos, etc., do que pessoas. Muitas vezes. Em 2003 nós tínhamos 16 bilhões de porcos, galinhas, etc., para 6 bilhões de pessoas, e nós tínhamos 6 bilhões de bois para 6 bilhões de pessoas. E se hoje já passou muito. decidisse virar vegetariano, como é que ficaria? Então, esses bois são inseminados artificialmente, né? Eles são criados para ser... É uma exploração, né? Como ficaria se todos fossem vegetarianos? Olha, para começar, a camada de ozônio ia consertar, porque não sei se você sabe que esse é o pior problema do aquecimento global, é a criação intensiva de animais para consumo humano, né? Em matérias de poluição de rios, assoreamento de rios, de emanação de gases metano e CO2, muito maior do que todo o trânsito do universo. Muito maior. Então, assim, as queimadas, né? A Amazônia está virando o pasto, já, né? Uma grande parte da Amazônia já foi. Isso tudo é exploração. Na realidade, a gente está falando aqui da exploração do nosso planeta. E isso está acontecendo através dessa... porque, assim, é muito diferente, né, Cila, de alguns anos atrás, que a pessoa tinha uma vaquinha, cuidava daquela vaquinha, ela mesma, tal, não é? Hoje em dia, isso virou business, é negócio, é um agronegócio. Então, assim, é tratado, esses seres vivos são tratados como se fossem mercadorias. Eles são transportados como mercadorias, muitas vezes chegam mortos nos lugares de tão horrível que é a forma. Eles é negada a liberdade de tudo. E não existe um órgão responsável, não existe lei para, vamos dizer assim, para a proteção dos animais, porque você vê o caminhão transportando, vai longe com aquele som de boi, tudo uma pertinho do outro. Está começando a haver um movimento de melhorar a qualidade do animal criado para abate. Eu, particularmente, sou contrária, porque eu acho que isso anestesia as consciências. Sim, mas quem não dá o direito de matar, mas vai tratar melhor um pouquinho antes de matar? Que você, assim, repito, vamos nos colocar no lugar daquele ser, né? Eles têm direito a me usar e me comer, ou será, assim, então me tratar melhor antes de matar ou não? Porque é a mesma coisa, nós somos um ser vivo igual, que sente dor,
frio, fome, angústia, estresse. Inclusive, quando a gente ingere a carne do animal, a gente ingere o pavor que ele sente na hora que ele vai para o abate. Quando ele vai para o abate, quando ele vamos dizer assim, quando ele vai para o abate, ele libera uma toxina, é isso? Sim, adrenalina de pavor no sangue. Isso é congelado, depois é descongelado na nossa casa, nós botamos isso no fogo e comemos esse pavor. Isso a gente está vendo na humanidade, né? Como é que está? Só tem grade, todo mundo com síndromes de pânico. Lógico, a gente é o que come também, né? Muita gente se diz cristãs, amorosos, né? Mas na Bíblia mesmo está escrito, né? Em Isaías 6, versículo 3, está escrito que o que mata um boi é como o que fere um homem, né? E na Bíblia está escrito que não tem diferença entre o homem e o animal, que ninguém pode dizer que o fôlego do animal vai para baixo e do homem vai para cima, né? Então é uma questão mesmo de se colocar. O próprio Leonardo Boff fala que tudo que é vivo merece viver, né? E para viver tem que ser cuidado, né? Na minha casa eu não mato nem caracol, não mato lesma, né? Eu tenho um viveiro de plantas, eu fico salvando as minhocas, colocando de volta nos vasos. Eu não mato, eu não tiro nem aranha do teto, não tiro, fica lá, deixa lá. Porque Deus não se ocupa com ninharias. Tudo que existe tem uma razão de existir, né? Quem somos nós para interceptar o caminho de um ser vivo? Não é verdade? Doutora, qualquer pessoa em qualquer idade pode começar uma dieta vegetariana? Pode. Criança? Pode. Essa mesma American Dietetic Association, que é o ADA, né, coloca que dietas vegetarianas bem planejadas, né, elaboradas, podem ser seguidas por gestante, mulheres que amamentam e crianças também. Mas diz que a mãe, quando ela é vegetariana, que ela amamenta, ela não passa essa vitamina B12 para a criança. Como é que essa mãe que quer ser vegetariana, que está amamentando, ela pode fazer? De qualquer forma, ela vai ter um acompanhamento médico, né, o pediatra, para estar vendo como é que vai ajustar isso. Assim, eu acredito que provavelmente com a suplementação não teria problema. E crianças podem ser suplementadas também, né? Então, desde que a dieta vegetariana ela seja bem elaborada, não teria problema nenhum. Inclusive, se você não é vegetariano, se você é gestante, você tem que tomar suplementação, né? E a criança às vezes tem, às vezes não precisa. Com o próprio aleitamento materno não teria problema, né? Agora tem que sempre tá com aval do médico, do pediatra também, né? Para não ter nenhum tipo de problema. Então, vamos dizer assim, todo mundo pode ser vegetariano. Desde que seja planejado. E vegano pode. também. Eu conheço crianças veganas que hoje estão com 10, 12 anos e que são veganas desde a barriga da mãe. Paul Singer, né, diz que é possível ser vegano, né? Nós vamos voltar a falar de vegano de novo, mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não existe duas iguais, assim, é como uma impressão digital, assim, cada uma é diferente. A gente procura construir um ambiente, né, em que as galinhas se sintam bem, tranquilas, né? E que elas possam manifestar o seu comportamento natural, que é ciscar, que é reproduzir, que é o galo cantar, a galinha poder tomar os seus banhos de areia, banho de sol, né? Galinhas no sistema convencional, pelo estresse em que elas se encontram, porque elas são criadas dentro de gaiolas, às vezes assim 3, 4 galinhas dentro de uma gaiola de 50 centímetros e sem a presença do galo, né? Elas são vistas como máquinas. Então é uma máquina que você enfia a ração por aqui e retira o ovo por aqui. Não tem espaço para andar, para ciscar, para fazer nada, né? Isso provoca um estresse muito grande. E um dos maiores problemas da avicultura convencional hoje é o canibalismo. Olha o perfume de uma horta, a beleza de uma horta, de um pomar. Isso sim é uma coisa assim, natural, uma coisa que todo mundo se admira, fica embevecido, né? Com o perfume, com o ato de arrancar uma fruta de uma árvore. A comida vegetariana, ela é linda, né? Porque ela é um desfile de cores, né? Um quadro, né? Maravilhoso, né? Onde você tem roxo, azul, amarelo, né? Vermelho, verde, claro, sempre com abundância. Isso tudo é vida, não é isso que as pessoas têm que aprender. O teor de força de vida que tem naqueles alimentos, né? Você comer um alimento fresco, por exemplo, ele tem muito mais vitalidade do que um alimento que não é fresco, né? A fruta fresca, ela tem uma qualidade de energia que a ciência não descobriu ainda.
essa energia viva, né? Que tem as frutas oleaginosas, que tem os grãos, né? Que tem as frutas assim suculentas. Arroz, feijão, mandioquinha, abobrinha, saladas, verduras, legumes, isso é maravilha, isso é vida, é muito bom. A carne, ao contrário, é mortiça, né? A carne não tem... A carne, de fato, ela, se não tiver sal e tempero vegetal, ela não tem gosto nenhum. Estamos de volta com o nosso programa Aliás e hoje falando sobre vegetarianismo. Agora você não se assuste não, porque nós vamos dar boas ideias de como ser vegetariano e comer bem. Nina, você pode explicar um pouquinho o que são esses potinhos que você trouxe, por favor? Bom, eu selecionei alguns alimentos que eu acho fundamental para os vegetarianos e também, por que não, para quem não come carne, ou que para quem come carne, aliás, ou que está querendo diminuir um pouco esse consumo, né? Então, assim, esse aqui é o arroz integral, esse é o arroz integral cateto vermelho, né? Que tem vários tipos de arroz integral. Você encontra em qualquer lugar. Mais em lojas assim, de produtos naturais, acaba encontrando em grandes supermercados. Não é fácil de cozinhar. Ele demora um pouco mais para cozinhar do que o arroz branco. Ele leva mais ou menos uns 45 minutos, tem que ser fogo baixinho. Né? Então leva um pouco mais tempo e por isso que muita gente não faz. Certo. Né? E que é altamente nutritivo, tem muita fibra, né? Muito mais vitaminas e minerais do que o arroz polido, que é o que a gente consome, tá? Então o arroz integral eu acho que é um alimento excelente para todo mundo, né? Tem mais proteína também, não tem? Tem um pouquinho mais de proteína, sim. Tá. Mais potássio também. Tem todos os vitaminas e minerais, complexo B tem bastante também, tá? Então é interessante na alimentação de todos. Ah, ok. E esse outra esse soja? Esse é soja, isso. Esse é soja tem gente que nunca viu soja, né? Então, por isso que eu trouxe, que para soja, eu acho que eu sei, mas eu só conheço o industrializado, o famoso leite de soja, né? Que o nome correto é extrato. Exato, porque as pessoas falam, mas isso leite, eu acho que você vai tomar um leite de soja, não é bom porque a pessoa vai com a ideia de estar tomando um leite e acaba não sendo. Então é extrato. É um extrato de soja. Isso, e tem vários no mercado também, com sabor, fruta. A proteína de soja ela é super importante, que ela é uma proteína... substitui a carne. Exatamente, ela é uma proteína de alto valor biológico, assim. Então ela vai te nutrir, fornece todos os aminoácidos que você precisa. Mas não a vitamina B12? Não, nenhum deles. Nenhum alimento de origem vegetal tem a B12 para você absorver de forma significativa, não tem. Tá, não tem mais a soja ela é muito interessante como fonte de proteína, de cálcio, isoflavona. Há um tempo atrás, acho que não faz muito tempo, um mês atrás, teve um artigo dizendo que a soja não era boa para o ser humano. Tá. Isso muito se discute realmente, né? Então, assim, a proteína de soja, tem algumas pessoas que ela tem dificuldade realmente de absorver essa proteína, né? Isso com o tempo a gente vai trabalhando. A melhor forma de você absorver a proteína da soja, já se sabe que são os alimentos fermentados da soja, como o tofu, popularmente conhecido como queijo de soja, né? Então o tofu, ele é excelente fonte de proteína para o vegetariano, dá para fazer patê, né, batido com azeitona, que ela comentou que ela gosta, azeite de oliva, né, que é uma fonte de gordura muito importante também para o vegetariano. Então o tofu ele é muito versátil, né, que ele, na verdade, ele é neutro. Isso. E a outra é semente de linhaça. Isso, essa é semente de linhaça, que eu acredito que a maioria das pessoas conhecem, a marrom. Né? Essa semente de linhaça ela é clara, é chamada de semente de linhaça dourada, excelente fonte de ômega 3 para os vegetarianos, tá? Eu prescrevo ômega 3, semente de linhaça, para todo mundo, quem come carne e quem não come, tá? Mas é que a gente sempre associa o ômega 3, uma gordura saudável, faz bem para o coração, mas onde que a gente encontra? O primeiro alimento que vem à cabeça, peixe. Só que o vegetariano não come peixe. Não come peixe. Né? Então, como é que você pode comer a linhaça? A linhaça, eu sugiro que ela seja moída, ou você já pode comprar em forma de farinha, né? É mais interessante que você biodisponibiliza melhor esse ômega 3, você consegue absorver melhor ela em forma de farinha, porque essa casquinha protege, o ômega 3 fica lá dentro, você precisa mastigar muito bem, só que ela é escorregadia, ela é um óleo, então às vezes você não mastiga direito, você engole. Então fica como fonte de fibra, né? Então eu sugiro fazer em forma de farinha, colocar em cima de mamão. Quem consome iogurte, ovo-lácteo vegetariano, por exemplo, como eu coloco em cima de iogurte, né? Mas em cima de mamão, banana. Tem gente que coloca em cima do feijão, que é bem interessante. Você pode tanto usar no doce quanto no salgado. Também, isso, também. Então a semente de linhaça, ela é os três, assim, acho que são bem versáteis, dá para usar. O arroz integral, você pode fazer um risoto de arroz integral, dá para fazer pão de arroz integral, né? Então... pode usar a linhaça também nos linhaça pães, também. Né? Misturar no arroz. Isso. Né? Joraci, você disse que você
come frutas? E grãos também não? Grãos de vez em quando, eu sonho quando eu tenho que comer grãos. Eu acho que quando eu preciso... vontade de comer. Juraci, você disse que você come frutas e grãos também não? Grãos de vez em quando, eu sonho quando eu tenho que comer grãos. Eu acho que quando eu preciso... vontade de comer. Quando eu preciso, né, eu sonho. Quando eu sonho, eu vou e compro e como. Mas como não tem... Me dá uma receita, me diz assim um prato que você indicaria para um frutariano? Exatamente. Para um frutariano, salada de fruta. Você come a fruta crua e salada de fruta? Isso. Cozida não? Não, eu como sempre cozida. crua. Eu sempre crua, né? Mas sucos de frutas também, né? Mas como no meu caso eu já não sinto tanta fome, sabe? E eu gosto assim de tomate. Às vezes eu estou assistindo televisão, vou lá e pego um tomate. Uma cenoura? Tomate. Cenoura não, né? Não, porque frutariano come frutas e bagos, né? É tudo que não mata o vegetal, né? E também o frutariano é tudo que não mata e... assim, de preferência comer a fruta, não assim a fruta no supermercado, que já está lá, né? A fruta sempre vai ser viva, porque enquanto tem a semente, tanto é que a semente vai ser plantada depois e vai nascer um vegetal, né? Mas, de preferência, a fruta, quando cai, porque aí ela já cumpriu o ciclo dela, né? Para não cortar nem o ciclo da fruta, do vegetal, para respeitar tudo, né? Tudo que é vivo, né? Respeitar, um respeito por tudo. Nina, o vegetarianismo é uma moda? Eu acredito que não. Eu acho que é uma filosofia, é uma forma de se conduzir perante a vida. E acho que é extremamente particular. Não dá para ser como moda, porque eu acho que é uma decisão interna e muito pessoal, né? Não importa se o resto da família é ou não faz parte dos seus princípios, né? Talvez de não matar ou da não violência. Agora, a gente falando de alimentação, eu lembrei de falar que eu acho que é muito importante que a pessoa que se torna vegetariana, ela deve consumir todos os produtos integrais. O pão integral, o arroz integral, a farinha integral, tudo integral que tem os nutrientes, não é? Eu acho que é importante lembrar disso e principalmente também fazer o possível para utilizar os produtos orgânicos, né? Então, saladas, tal, toda a parte vegetal crua, frutas, tal, tentar conseguir que sejam orgânicos. Hoje em dia já tem muito mais tem em grandes supermercados, inclusive você encontra. O ser humano, ele come com os olhos, né? Então as pessoas falam, quando você fala, eu sou vegetariano, você olha, eu tenho uma saladinha. Eu odeio essa palavra, saladinha. Detesto que me ofereçam uma saladinha. O prato vegetariano pode ser bonito. Porque as pessoas devem estar pensando assim, estão lá falando, eu estou morrendo de fome. Inclusive, pode fazer um grelhado de verduras, não? Lógico. É muito rica a comida vegetariana, é muito sutil e muito sofisticada. A gente ingere muitas frutas secas, né, nozes, todas essas sementes, isso enriquece muito, fica bonito, é muito colorido. Né? E com a carne de soja você pode fazer quibe, você pode fazer hambúrguer, não? Tem todas as massas, né? Salgadinho de soja. E hoje já existem no mercado até para você comprar salsicha para fazer e hambúrguer, tudo isso. É uma dieta cara, não? Se você pensar que a carne de frango, peixe, apesar de a gente, né, ter um oceano aí bem extenso, é caro para o brasileiro, a dieta vegetariana acaba não sendo cara, né? Porque fruta, verdura e legume, a gente tem mais acesso, as pessoas conseguem comprar muito mais, né? Eu conheço muita gente que não consome carne, parou de comer, principalmente quando foi viajar assim para o exterior e falou, olha, eu parei porque é muito caro. E volta e fala, mas eu me senti melhor, então eu quero continuar assim. Então tem gente que também se torna vegetariano por razões econômicas. Emagrece? É uma boa pergunta. Assim, os trabalhos mostram que o peso dos vegetarianos é menor daqueles que consomem carne, assim. Mas eu acredito que tem uma individualidade biológica muito grande, tá? Porque eu já atendi vegetarianos, assim, acima do peso, né? Então isso depende de inúmeros outros fatores. A prática da atividade física, a tua genética, e se a tua dieta vegetariana, ela é boa. Porque tem vegetariano que consome muito açúcar, muito doce. Então já entra no desequilíbrio. Né? Mas os trabalhos mostram que os vegetarianos eles são mais magros. Só emagrece quando também come sua saladinha, né? E você estava comentando o preço, eu acho que se a gente for
pensar no que você deixa de gastar em medicamento e em consultas médicas, realmente não é caro. E é melhor você gastar na feira, na feira orgânica e no supermercado com boa qualidade de alimento do que você gastar com medicamento na farmácia e no médico. Não, fica tudo melhor, a pele, o cabelo. Tudo, né? O emocional, É verdade. O espiritual, né, também. Nina, quais são os maiores desafios para serem superados, vamos dizer assim, para a causa animal ganhar relevância? A mudança de forma de pensar das pessoas. Como a gente estava comentando aqui, a maioria das pessoas age como gado, vai atrás. O que um faz, todo mundo faz, é padrão. Então, tudo que foge do padrão passa a ser diferente, a pessoa às vezes fica não tem firmeza para ser fora do padrão, né? Por exemplo, é muito mais comum você praticar atos danosos do que você fazer o bem. Então, passa despercebido quando você faz alguma coisa... Mas eu acho que a própria mãe ensina a criança a matar um bicho. Fala, ai, uma barata sim, mata, ai, um mosquito mata, não é? Porque a criança, ela não tem esse pensamento padrão de que você não sabe o que é, eu não sei, então como eu não conheço, eu mato, então é muito de ignorância. Né? É uma ignorância até de como chega no seu prato aquela coisa, né? Aquele alimento. Então, acho que realmente a consciência das pessoas, né? Eu acho que essa consciência, a sensibilidade, né? Esse despertar. E nós estamos agora numa era de um ciclo feminino. Então, nós estamos muito mais propensos, talvez por isso que está aumentando tanto esse número de vegetarianos, de pessoas preocupadas com o planeta, porque nós estamos nesse ciclo feminino depois de ciclos e ciclos e ciclos masculinos, né? Então a gente está num ciclo para equilibrar isso e a sensibilidade voltar a ser, tanto para o homem quanto para a mulher, algo mais considerado, né? Juraci, qual seria o seu conselho, o conselho que você daria para o público? Olha, eu diria que eu já fui muito brava nessa questão de vegetarianismo, sabe? Assim, a hora que eu queria converter todo mundo. Mas acontece que antigamente acreditava-se que o vegetariano, ele era vegetariano, ele tinha que respeitar o que o outro pensava, como que o outro agia. Só que hoje em dia não é mais assim. Porque quem que defende os animais? Somos nós que temos que defender os animais. Eles não têm voz, eles não têm poder para se defender, eles não têm autonomia. Burle Marx já dizia que eu trato de plantas como crianças num berço. Plantas. Agora imagina... O animal. O animal. Então eles são crianças, que já saíram do berço, mas são crianças. Então nós temos que defendê-los, né? Então eu falo para as pessoas, sejam vegetarianos, a hora que elas vão sendo vegetarianas, vão se conscientizando, elas vão ver que ao redor delas chega um amigo que fala... Quando eu me tornei vegetariana, tinha um amigo que falava... Eu já sou vegetariano desde 67. Aí tinha gente que falava, eu sou vegetariana há 10 anos, 5 anos. E eu não percebia isso. Então, as pessoas têm que começar a ver os animais, olhar com um olhar assim, mais amoroso, né? Tanto os animais que são maltratados também, que estão sofrendo crueldade. Eu fiquei 3 meses na Austrália. Na Austrália, quando eles oferecem um cosmético na televisão, se não falar sem crueldade para os animais, não vende. Então, aqui no Brasil tem que ter leis para isso também, sem crueldade para os animais, não são testados em animais. Nós temos que olhar na internet os produtos que são testados, que não são testados, né? Para um mundo de amor, de harmonia, né? Que nós queremos, que todos queremos. Nina, as suas considerações finais? Então, eu posso dizer que para as pessoas, que para os animais, não importa o que você pensa ou o que você sente, importa o que você faz. Você, doutora? Bom, eu acho que o indivíduo vegetariano, né, ou quem pensa aí, né, em realmente parar o consumo de carne, diminuir, procurar fazer sempre uma dieta bem variada, né, balanceada, colocar castanhas, que a gente só consome aqui no final do ano, uma pena, mas deve ser frequente o uso de castanhas, sementes, cereais integrais, feijão. Nosso arroz e feijão é super importante, né, um prato super proteico, frutas, verduras e legumes sempre, né, e procurar variar dentro disso, né, para você não ter nenhum tipo de problema. Faz um check-up
acompanhante, só para você ter a certeza de... Procure um especialista. Eu acho bem interessante. E variar, né? Que essa monotonia alimentar não é legal assim para ninguém. Eu agradeço a presença de vocês. Nosso programa chegou ao fim. Você que está em casa, que escutou um pouquinho, pense antes de comer uma carne. E se você tiver uma sugestão ou alguma pergunta, nosso e-mail é aliás@tvaparecida.com.br. Boa noite e até quarta-feira próxima, se Deus quiser. Nada que possa ter crueldade animal embutida. Então, ele não participa de rodeios, farra do boi, ele não vai a circos, nada onde existe crueldade animal embutida. Mas essa crueldade, ela seria o quê? Até, vamos dizer assim, você falou do circo. Por exemplo, nos circos, a forma que os animais são treinados, né, para quebrar o espírito deles, que é como eles chamam, os animais, por exemplo, elefantes, que em geral, quando estão no seu habitat natural, eles chegam a andar 40, 50 km por dia, você imagina em jaulas que mal eles suportam o tamanho deles, sempre acorrentados, né? O estresse emocional, o estresse físico, né, sozinhos, fora do seu habitat, e eles são treinados para fazer aquelas acrobacias que a gente vê no picadeiro, sobre chapas quentes, né? E com uma determinada música, tipo o método de Pavlov, assim. Então ele ouve aquela música no picadeiro, ali não tem as chapas quentes, mas ele levanta as patas porque ele sabe que vai ser queimado. E assim, recebe maus tratos mesmo, quer dizer, chicotadas, choques elétricos, assim eles são treinados. Então, se você vê os bastidores de um circo, é a coisa mais triste que você possa imaginar. Então, é bom que as pessoas saibam, para não incentivarem, não levarem as crianças, né? Pelo contrário, levarem a santuários onde animais de circos foram resgatados, né, por protetores, estão sendo cuidados. Em geral, os leões têm língua cortada, dentes arrancados, as garras arrancadas, né, tem sabido e muito debatido que os valores culturais são a base do modo de vida de um povo. Porém, apesar de arraigados, são passíveis de alteração. Pode demandar tempo, esforço, conhecimento, mas é possível. Embora a maneira de se alimentar defina as características de uma população, o crescimento atual do movimento vegetariano ao redor do mundo é maior do que em qualquer época da história. Dentre os nutrientes-chave questionados na dieta vegetariana, a vitamina B12 constitui um assunto polêmico, especialmente para os vegetarianos estritos, visto que esse componente é essencial da dieta, não é encontrado em quantidades significativas em alimentos de origem vegetal. Para fornecer uma orientação nutricional adequada e conversar um pouco sobre o assunto, estamos recebendo Nina Rosa Jacob, que é fundadora do Instituto Nina Rosa, Projetos por Amor à Vida, e ativista em causa animal, certo? Doutora Priscila Di Cero, nutricionista, membro da Sociedade Vegetariana Brasileira. E Juraci Ribeiro, escritora e vegetariana há 25 anos. 15 anos. 15? 15 anos. Somos todas vegetarianas. Nós vamos mudar o mundo hoje. Doutora Priscila, explica um pouquinho quais são as vantagens
da alimentação vegetariana? Bom, inúmeros trabalhos mostram os benefícios no seu consumo, nos seus hábitos diários, liberdade de escolha dos produtos, liberdade de escolha, vamos dizer, de princípios até, né? Se vai provocar ou não, se vai patrocinar ou não a crueldade animal. Juraci, você é vegetariana há 15 anos. 15 anos. Por que você decidiu ser vegetariana? Olha, na verdade, eu acho que eu já nasci vegetariana. Desde criança, eu comendo carne, eu via assim, morava no Paraná, né, terreiro enorme, eu via meu pai correndo atrás de galinha, pegando galinha, sabe, todo mundo dando risada, eu não achava graça nenhuma. Depois eu via minha mãe, sabe, com os 8 filhos em volta, cortando a barriga da galinha, aqueles ovinhos amarelinhos, ela mostrando, e todo mundo rindo ali, e eu, assim, tinha dó do bicho, sabe? E eu comia carne e me arrependia, comia e me arrependia. Foi assim muito tempo. Aí chegou uma hora que eu comecei a pensar, sabe? Eu via meus amigos depois, né, vegetarianos e tal, e demorou muito para eu me decidir pelo vegetarianismo. Mas assim, quando foi uma coisa assim radical. Foi num dia, assim, dezembro, 31 de dezembro de 93, eu falei, nunca mais na minha vida eu como carne. Aí, nunca mais comi mesmo. E um ano depois, falei assim, agora eu sou vegana, nunca mais ouvi nada de Só um pouquinho, nós estamos falando em vegetarianismo, tem muita gente que não sabe o que é. As pessoas pensam até que se come o vegetariano, ele come peixe. E existe a dieta vegan. Você poderia explicar essa diferença, por favor? Então, o vegetariano, ele não come alimentos que contenham carne. O vegetariano estrito não come nenhum produto animal. E o vegano, né, ele não utiliza nenhuma atitude, nenhum alimento. Da alimentação vegetariana, né? Um deles é a diminuição mais de 50% do risco de você desenvolver um câncer, por exemplo, 88% desenvolver um câncer de intestino, né? Diminuição do risco de desenvolver diabetes, diverticulite, menor pressão arterial, menor risco de obesidade também, quem segue uma dieta vegetariana. Então, dentre outros, assim, benefícios, até para quem pratica atividade física, é super interessante, né? Que a alimentação vegetariana é rica em antioxidantes e carboidratos, que são essenciais, assim, para quem faz atividade física regularmente. Então, só traz benefícios. Nina, você tem uma proposta, você trabalha com o Instituto Nina Rosa. Isso. Pode explicar um pouquinho o que é o Instituto? Então, o Instituto foi criado para passar as informações com relação aos animais, o que acontece nos bastidores da exploração animal. Porque pouca gente sabe que em quase tudo que a gente usa, come ou consome, existe crueldade animal embutida. Então, o nosso trabalho é provocar valores que incluam a ética, a compaixão, a solidariedade com todos os seres, né? E aí, no nosso foco voltar isso para os animais. O Instituto tem seu nome, você é criadora desse Instituto. Sim, fui fundadora desde 2000. Antes eu trabalhava como voluntária em outras organizações e fundei o Instituto em 2000. E desde então a gente vem produzindo material educativo para que quanto maior o número de pessoas saibam e possam ter liberdade de escolha na seu corpo queimado em muitos locais. É assim? Sim, tanto é que em São Paulo, por exemplo, já é proibido ter circos com animais. E essa lei está sendo exemplo para vários outros municípios. Agora, muitos municípios já é proibido porque é comprovado essa crueldade que existe com os animais são explorados, na realidade eles são explorados em troca de dinheiro. Doutora, existe a dieta vegan, vegetariano, existe um outro tipo de dieta que não se come carne? Tem o ovo-lacto vegetariano, né, que é o indivíduo que não come carnes, né? Isso inclui o peixe também. Mas ele come o ovo, o leite e os derivados de leite, né? Então, esse é o ovo-lacto vegetariano. Tem o lacto vegetariano, que aí também exclui os ovos, mas mantém leite e derivados.
E o vegano, né, que vem do termo inglês vegan, que é o estrito, né, que não consome, como a Nina falou, nenhum alimento de origem animal, inclusive atitude, vestimenta, couro, lã, né? Tem o naturalista que não come comida, só come comida crua, é isso? É um crudivorista. Crudivorista, ele só come comida crua. O naturalista, ele consome mais produtos naturais. Isso. E inclusive carne, em geral. O naturalista come carne também? Em geral, sim. É importante essa observação, porque muita gente acha que carne branca não é carne, e carne branca é carne, peixe é carne, né? Qualquer ser vivo, Escargot moluscos, camarão, crustáceos, tudo isso faz parte. Eu costumo perguntar, porque às vezes eu estou sem óculos e não enxergo, eu pergunto, tem bicho aqui? Exatamente. Exatamente. Então, assim, dessas dietas, qual é a sua? Eu sou frutariana há 2 anos. Você só come fruta? Só frutas, sucos de frutas, né, sementes.